Fala pessoal, como é que vocês estão? Tranquilo? Pessoal, esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona os setups que estão disponíveis para vocês operarem no robô Hermes, o setup Taurus, tá bom? São disponibilizados de forma inicial dois setups através desse operacional, que são os seguintes: setup de coloração, setup do pivô, que você pode vir através aqui, ó, escolher o setup a ser operado. Setup 1 de coloração, setup 0 de pivôs. Como que funciona? O que a gente deixa rodando, que nós procuramos a nossa meta diária hoje, é através do setup de coloração. Eu vou falar dele primeiro e na sequência eu vou explicar como que funciona o setup de pivôs, tá bom? O setup de coloração ele é o mais básico e é a forma mais agressiva, entre aspas, que você tem de fazer a operação através do Taurus, que é o seguinte: ficou azul, ele vai fazer a compra, certo? E vai carregar o trade até ele fechar um box contra, certo? Como aqui nesse caso, por exemplo, ele ficou azul, ele teria saído aqui com um box contra, e na sequência ficou vermelho, ele vende até fechar um box contra, e assim sucessivamente ele vai fazendo todas as operações seguindo sempre a coloração. Ficou vermelho, ele vende, saída sempre no box branco, tá? Que é o box de reversão, o box contra. Logo na sequência ele vai esperar formar um candle, um box azul e comprar, ou um box vermelho para poder vender e ele seguir a coloração, tá bom? Esse aqui é o setup de coloração, bem básico, bem tranquilo, tá? Não tem nenhuma dificuldade em entender como que ele funciona, tá bom? Agora, o setup de pivô, vou abrir aqui para vocês, para explicar como que funciona o setup de pivô. O setup de pivô, ele faz uma leitura, ele faz literalmente um price action no gráfico de Renko, tá? Ele faz literalmente uma leitura do que está acontecendo aqui na movimentação do gráfico de Renko. O setup de pivô, ele vai identificar a formação dos pivôs de alta e baixa do gráfico Renko. Então, como que funciona, por exemplo? Aqui, ó, o preço ele veio descendo, certo? Corrigiu. Ele vai identificar a formação de um topo e fundo imediatamente anterior, tá? Então aqui, por exemplo, ó, o preço está aqui. Ele formou um box vermelho. Ele corrigiu o preço aqui na alta. Logo na sequência, ele formou outro box vermelho paralelo a esse, identificando um fundo anterior, imediatamente anterior. Então ele identifica um pivô e ele vai vender aqui. E aí você tem os modelos operacionais do setup de pivô, que é o Scalper Box, no qual você sempre pega um box a favor do movimento com stop de um box contra, tá? Você tem um setup de alvo fixo, que você vai definir uma quantidade fixa de pontos que você quer atingir, seja 1 ponto, 20 pontos, 50 pontos de gain e a mesma quantidade de loss, de stop, certo? E você pode definir quantos pontos você quer aqui de stop, certo? Seja um box contra, seja 2, seja 5 pontos, 10 pontos, 20 pontos, enfim. E você tem também o modelo de tendência, que é o que? Ele vai fazer a operação no reconhecimento do pivô, como nesse caso, e ele vai sair sempre que formar um box contra, tá? Esses são alguns modelos operacionais que você pode utilizar no setup de pivô. Então aqui, por exemplo, ele identificaria a formação de um pivô, porque você tem dois boxes paralelos da mesma coloração, rompendo um topo ou um fundo imediatamente anterior. Aqui nesse caso você também tem a formação de um pivô de alta, aqui porque você também tem dois boxes paralelos da mesma cor, formados num topo imediatamente anterior. Então aqui ele reconheceria um pivô de alta, ele formaria, se você tivesse no modelo Scalper Box, né, no qual você faz um scalper de um box a favor com stop de um box contra, aqui você teria feito 2 pontos, certo? No gráfico Renko 5R do dólar, cada box representa 2 pontos. Então aqui você teria feito 2 pontos. Se você tivesse no modelo de box contra, no qual você entra na operação na formação do pivô e só sai quando ele fecha um box contra, você teria pego 8 pontos aqui, 7 pontos e meio, certo?
Se você tivesse no alvo fixo, por exemplo, de 5 pontos, você teria pego aqui. Se você tivesse 7, teria pego aqui 8, até 10, chegou a pagar 12 pontos. E assim sucessivamente, tá bom? Mais uma vez, vou seguir aqui, ó, dando os exemplos dos pivôs que ele teria formado aqui no dia de hoje. Essa linha pontilhada, ela marca a divisão do dia. Então, aqui foi ontem, certo? E aqui o gráfico de hoje. Nós teríamos um pivô aqui, formado. Aqui não, porque aqui foi abertura, aqui esse aqui foi gap, então ele reconheceria esse daqui. Depois o preço sobe, corrige. Aqui, ó, percebam que ele não forma, ele não fica paralelo um renco aqui para identificar um topo. Porém, ele corrige e ele forma um fundo imediatamente anterior com o gráfico paralelo aqui, ó. Então aqui ele identificaria um pivô e ele entraria vendido aqui, dependendo do modelo que você está operando, pegaria um box a favor, pegaria um alvo fixo ou sairia no box contra. Ele continua descendo. Se ele tivesse formado um box azul aqui, ele identificaria um topo imediatamente anterior e entraria aqui na compra. Contudo, o que ele fez? Ele corrigiu e identificou aqui, ó, um pivô de baixa, nesses dois. Um fundo imediatamente anterior com box de mesma coloração paralelos. Ele teria feito uma venda aqui, certo? Ou um box a favor, um alvo fixo ou um box contra. E assim sucessivamente. Aqui ele também identifica quando ele tem dois rencos brancos. Se ele tiver um renco vermelho, dois brancos e um vermelho, ele também reconhece como um pivô. Se ele tiver um renco azul, dois rencos brancos e um renco azul, ele também identifica como pivô, tá bom? E assim sucessivamente. Aí aqui, por exemplo, ele teria entrado aqui também, teria pego. Hoje foi um dia muito bom de tendência para o dólar. E aqui na sequência, ó, ele começa a identificar as correções. Aqui, ó, ele subiu, corrigiu, formou um box contra, identificou também um pivô aqui, um topo imediatamente anterior, com dois boxes da mesma coloração em paralelo, ele faria a compra aqui. Aqui a mesma coisa, identificou aqui um pivô imediatamente anterior com dois boxes paralelos da mesma coloração, uma compra. Na sequência, a mesma coisa aqui e assim sucessivamente. Depois aqui, olha, ele fez a correção, ele não identifica nenhum, porque não formou box paralelo com o último topo. Ele vai identificar aqui, lembra que eu falei dos dois boxes brancos? Aqui, ó, ele veio, formou, identificou dois boxes brancos, ele faria uma entrada aqui. Aqui, apesar dele ter formado aparentemente um pivô aqui embaixo, ele não teve dois boxes paralelos da mesma cor. Então ele não vai identificar isso daqui como um pivô, ele só identifica quando tem dois boxes paralelos da mesma coloração, tá bom? Ele não faria nenhuma entrada aqui. Fechando agora nesse momento aqui, que o preço ainda está em andamento, se ele fechar um box para baixo, aqui ele vai identificar um pivô, box paralelo da mesma coloração, topo, fundo imediatamente anterior, ele vai fazer a venda aqui. Esse é o setup de pivô, tá? Ele só opera no rompimento dos pivôs, tanto de baixa quanto de alta. E o setup de coloração, ele vai operar sempre a favor do movimento, a favor da tendência. Se o preço está descendo, está vermelhinho aqui, ele vai estar vendido, ele vai sair sempre no box branco, que é o box contra de reversão. Tá? Se ficou azul, ele vai estar comprado, sempre operando a favor do movimento. Saída sempre no box branco, que é o box de reversão. Tá bom, pessoal? Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar nos comentários abaixo ou então chamar a gente lá no grupo do Telegram. Vamos ter o maior prazer de responder. Deus abençoe a todos.